Bom dia a todos os irmãos. É um grande prazer estarmos juntos, ainda à distância, mas como os irmãos estão a perceber e estão a reparar, nós estamos na nossa sala. Uh, é uma transição, é uma nova transição, é uma nova mudança, mas acreditamos que Deus, Ele também nos vai ajudar e capacitar a fazer tudo de forma a poder glorificar o seu nome, acima de tudo, e a poder também proporcionar aos irmãos aí em casa um tempo transformador, porque é esse o objetivo, não é apenas entreter, é nós sermos transformados pela palavra de Deus, sermos transformados no tempo de louvor, sermos transformados por aquilo que Deus quer fazer em nós. Como os irmãos também reparam, estamos todos de máscara, estamos a cumprir as regras de distanciamento social. Alguns não estão porque não há ninguém num raio de 2 metros, nós estamos ainda a afinar algumas coisas, mas o que nós queremos é preparar tudo para daqui a algumas semanas podermos estar juntos, alguns de nós presencialmente. Eu queria convidar todos a abrirem a palavra de Deus no Salmo 40. Vamos ler só um versículo do Salmo 40 e vamos ler juntos. Os versículos vão passar na caixa de comentários, portanto podem seguir, quem não tiver Bíblia à mão. E desde já deixem-me dizer a todos os que estão a assistir a esta transmissão, que são muito bem-vindos a este espaço, a esta comunidade. É um espaço virtual, mas também presencial, e em que nós queremos mesmo caminhar juntos e caminhar com Jesus. Salmo 40, versículo 6 diz assim: Tu fizeste tanto por nós, Senhor. Tu fizeste tanto por nós, Senhor, meu Deus. Não há ninguém igual a Ti. Tu fizeste para nós muitos planos maravilhosos. Nunca conseguiria anunciá-los todos ou proclamá-los, porque são incontáveis. Tu fizeste tanto por nós, Senhor. É assim que o salmista diz neste versículo apenas. Fizeste tanto por nós, Senhor, meu Deus. Não há ninguém igual a Ti. Eu gostava de poder contar, poder anunciar, mas não consigo. São coisas a mais. Os Teus planos são demasiado grandiosos. Não dá para proclamar. São incontáveis os Teus planos. Mas nós hoje vamos proclamar. Hoje vamos proclamar alguns dos planos de Deus. Vamos dar graças a Deus e louvá-lo por algumas da imensidão de coisas que Ele tem feito por nós. Vamos louvá-lo nesta manhã. Eu convido todos aí em casa a eliminar as distrações. Convido todos aí em casa agora concentrarem-se naquilo que vamos fazer juntos, que possamos juntos louvar a Deus com todo o nosso coração, amém? Pode subir aí o volume da televisão, subir aí o volume do computador, subir o volume do telemóvel, para poder ouvir bem e poder ser envolvido no louvor a Deus, amém? Eu vou orar, vamos ter uma palavra de oração e depois vamos louvar o nosso Deus. Sim, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom, Senhor. Obrigado porque a Tua misericórdia dura para sempre. Tu fizeste tanto por nós, Senhor. Tens feito tanto por nós, Senhor. É mais do que aquilo que nós podemos anunciar, ou proclamar, ou contar. Mas nós, nesta manhã, queremos exaltar o Teu nome. Nesta manhã, nós queremos falar daquilo que tem transformado as nossas vidas. Nós queremos falar de Ti. Nós queremos falar das Tuas maravilhas. Nós queremos dizer que precisamos de Ti. Queremos dizer que não somos nada sem Ti. Queremos dizer que Tu és Deus. Queremos dizer que Tu és todo-poderoso e que nós dependemos de Ti para a nossa existência, para a nossa vida, para a nossa caminhada, para tudo, Senhor. Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor, e que possamos louvar-Te como família, como igreja, apesar de estarmos fisicamente separados, mas que o Teu nome seja glorificado nesta manhã, no meio do louvor do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém.
Nosso Deus é santo, é glorioso. Bom dia a todos aí em casa. Nós, enquanto grupo de louvor, estamos muito felizes por poder estar de volta ao espaço onde nós nos reunimos, dá-nos a sensação de maior proximidade, um bocadinho mais próximos, um bocadinho de cada vez. E apesar de ainda não termos as totais liberdades que tínhamos anteriormente, e aí vai ser difícil tê-las novamente tão cedo, temos a maior liberdade e a liberdade mais importante, que é podermos louvar o nosso Deus ainda assim. E nesta manhã eu gostava mesmo que aí em casa, nós enquanto grupo de louvor gostávamos muito aí em casa que nos pudessem acompanhar e partilhar e celebrar esta liberdade que nós temos, amém? Então nós vamos cantar uma música que se chama Vou Proclamar, e nesta manhã nós vamos proclamar o amor de Deus. Buscando a verdade com
tudo que eu sou, coloco em tuas mãos de amor. Pertenço a ti, pertenço a ti. Estou aqui de braços bem abertos, esperando o fim sempre eterno Deus, sempre eterno Deus. Estou aqui de braços bem abertos, esperando o fim sempre eterno Deus, sempre eterno Deus. Aleluia. Bom dia a todos os irmãos. É bom estarmos aqui já presentes na igreja, ainda não na sua capacidade, mas é bom estarmos aqui já a louvar e a bendizer o seu nome, e estamos juntos e continuamos a acreditar e a crer que Deus tem um plano para toda esta situação. Eu queria ter um tempo de oração com vocês. E antes disso eu gostava de ler um salmo, que ele próprio é uma oração. O Salmo 56. Portanto, é um salmo pequeno, salmo de Davi, e é um salmo que fala muito sobre a oração e os seus efeitos. E diz assim a palavra de Deus: tem compaixão de mim, ó Deus, pois há quem me queira destruir, oprimindo-me e destroçando-me todo o dia. Os meus adversários perseguem-me continuadamente. São tantos, ó Altíssimo, os que lutam contra mim. Quando tiver medo, confiarei em Ti. Confio em Deus e celebro as Suas palavras. Confio em Deus e não terei medo. Que mal me podem fazer os homens? Eles mudam continuadamente o sentido das minhas palavras. Os seus pensamentos são maldosos contra mim. Amontinam-se e escondem-se, espiando os meus passos, esperando o momento de me matarem. Ó Deus, livra-nos da sua maldade. Derruba os povos da tua ira. Lembra-te quantas vezes eu tive de fugir. Registra igualmente as minhas lágrimas, pois tudo fica anotado no teu livro. No dia em que eu te pedir auxílio e os meus inimigos retrocederem, eu ficarei a saber que tenho Deus por mim. Confio em Deus e celebro as suas palavras. Sim, confio no Senhor e celebro as suas palavras. Confio em Deus e não terei medo. Que mal me podem fazer os homens. Até aqui. Eu queria só ver com os irmãos o versículo 9 em diante. E diz assim a palavra: lembra-te quantas vezes eu tive que fugir. Registra igualmente as minhas lágrimas. Esta expressão, registar as minhas lágrimas, é registrar as tuas orações. Aquilo que tens orado, aquilo que tens buscado a Ele. E diz a Bíblia que fica tudo anotado num livro. No Apocalipse fala numa taça de incenso, que são todas as orações que foram feitas durante uma vida toda e que foram registradas. E Deus não tem falha de memória. Deus não tem problemas de memória. Ele registra. Ele sabe o teu coração. Mas para que é que serve a oração? Para que tu possas dizer que eu confio nele. E para que é que serve a oração? Porque no momento em que tu oras, tu vais ver Deus a responder e vais ver que Deus está perto de ti. A oração traz fé. A oração traz convicção. Confia em Deus e celebra as suas palavras, diz no versículo 11. Sim, confio no Senhor. Mas antes ele dizia assim: no dia em que eu orar ou pedir auxílio. O que é pedir auxílio? Pedir auxílio é orar. E diz assim: os meus inimigos retrocederam, porque é o resultado da ação de Deus depois da oração. E depois o que acontece? Eu fico a saber que tenho Deus por mim. E noutras versões, tenho Deus por perto. Às vezes nós dizemos: Senhor, onde é que tu estás? Estás longe, não te sinto, não te vejo. Então ora, busca a Deus, busca o auxílio. E Deus vai-te responder. E vais ficar a saber que tens Deus por ti, por mim, está perto de nós. E depois podemos acabar o salmo como
a convicção. Já não é aquela aflição de ver os inimigos atrás de Davi. Davi já diz: confio em Deus, celebra as suas palavras. Sim, eu confio no Senhor e celebro as suas palavras. Confio em Deus e não terei medo. Que mal me podem fazer os homens? As promessas que eu te fiz, as orações que eu te fiz. Ouçam isto. As promessas aqui é a mesma coisa. As orações que eu te fiz, ó Deus, quero cumpri-las em ações de graças, porque me salvaste da morte, me libraste de cair do abismo, para viver na presença de Deus com a luz da vida. Quando te sentes perdido, quando te sentes sozinho, quando sentes que Deus parece estar longe, parece estar afastado de ti, deixa-me dizer, então ora. Vamos fazer isto nesta manhã. Aí em casa, famílias possam se juntar e pedir a Deus por tudo aquilo que vocês estão a passar, aquilo que estão a viver. Nós vamos passar por tempos difíceis. Alguns vão passar por desemprego, alguns vão passar pela doença, uns vão pela solidão, outros vão passar por tanta coisa, tantos inimigos. Mas eu queria que, ao passares com isso, no final da oração, tu sentisses que Deus está contigo, que Deus está perto e que Deus vai te auxiliar. E é isso que nós vamos fazer esta manhã. Em casa, 2 a 2, juntem-se a família, dão as mãos, aí podem dar as mãos à vontade, e vamos levantar a nossa voz, pedindo auxílio a Deus, pedindo que as nossas lágrimas sejam guardadas no seu livro, e vamos ver que Deus vai responder ao nosso auxílio. Porque Deus precisa de ouvir aquilo que está no teu coração, para desenvolver confiança, para desenvolver fé na tua vida, para desenvolver dependência com Ele. E Ele vai guardar todas as tuas orações. Nenhuma delas vai ficar por responder, porque Deus guarda no seu odre, no seu saco. Está bem? Vamos orar? Senhor, nós te damos graças nesta manhã. E obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que à medida que nós te buscamos, te pedimos auxílio, tudo aquilo que nos aperta, que nos faz tirar a paz, tudo aquilo que aumenta a ansiedade, a dúvida, o medo, essas portas que nós abrimos, Senhor, às vezes é por falta de oração. Mas nesta manhã nós queremos, Senhor, levar até Ti toda a nossa confiança através da oração. Nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu venhas a cada família, a cada casa, a quem nos está a ouvir, Senhor, que a Tua presença enche esse lar. Que no final da oração nós possamos ver a presença de Deus. Nós possamos sentir a Tua mão, de que Tu ouviste as nossas orações. Que temos a plena confiança, Senhor, que Tu vais responder. Que Tu és o nosso auxílio para os tempos de angústia, como dizia o salmista. E no final, se nós podemos dizer, como o salmista dizia, eu confio em Deus porque Ele respondeu. Porque eu confio em Deus porque Ele afastou todos os meus inimigos. Eu confio em Deus porque Deus abriu um caminho onde não havia caminho, onde não havia solução. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, no Teu nome, Senhor, nós levantamos as nossas vozes. Porque sabemos, Senhor, o nosso coração, a nossa oração, porque, Senhor, é do bem mais essencial a oração que nós temos. É a oração, é vida, é ar, é sustento para a nossa vida. Senhor, obrigado, Senhor, porque Tu respondes. Porque Tu não tens problemas, Senhor, com o tempo. Não tens problemas com o espaço, não tens problemas com a memória. Senhor, Tu és fiel e Tu cumpres e guardas todas as orações de todo o Teu povo. E a seu tempo Tu respondes. A seu tempo nós vimos os inimigos a retrocederem, a saírem. E, Senhor, a virmos o Teu plano, a Tua vontade a ser feita na vida de cada filho Teu. Senhor, em cada casa, Senhor, eu oro para que não haja medo, mas que haja oração. Senhor, para aquele que está a passar por dificuldades e com a possibilidade de desemprego, eu oro, Senhor, para que Tu és o Deus que abre portas, que és Tu que sustentas. Senhor, não é o homem que sustenta, mas és Tu. E, Senhor, a nossa confiança está em Ti. E Tu não fazes com ninguém. Nem um justo mendiga o pão. Senhor, obrigado, porque és fiel. E Tu guardas as nossas lágrimas, Senhor, no Teu saco, no Teu odre, na Tua taça. Obrigado, Deus, por seres verdadeiro e fiel. Em Teu nome nós oramos. Amém. E toda a gente diga amém. Amém.
eu sou. Deus, tu és um bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és e amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. És perfeito em tua vontade. És perfeito em tua vontade. És perfeito em tua vontade para nós. És perfeito em tua vontade. És perfeito em tua vontade. És perfeito em tua vontade para nós. Aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Sim, querido Deus, querido Pai, nós cantamos esta canção nesta manhã porque é esta a nossa convicção, é esta a nossa certeza. E desejamos que quem nos ouve nesta manhã lá em casa também possa ter esta certeza de que Tu és o bom Pai. Deus, de que a Tua vontade é perfeita, de que o Teu amor é perfeito. Tu conheces tudo aquilo que nós precisamos mesmo antes de o dizer. Senhor, e que este amor é suficiente para nós, é tudo o que nós queremos, tudo o que nós desejamos e precisamos. Tu és aquele que não deixa ninguém para trás. Tu és o bom pastor. Senhor, a nossa confiança está depositada em Ti por estas mesmas coisas. Deus, nós podemos confiar em Ti, nas Tuas promessas, nos Teus planos, no Teu propósito. Porque um bom Pai tem o melhor para os seus filhos, Senhor, e Tu tens o melhor para nós. Nós acreditamos nisso, Senhor. E nesta manhã vimos até à Tua presença, viemos derramar-nos na Tua presença, Senhor, para dizer que Te adoramos. Glória ao Teu santo nome. Se perdido e cansado estás, se o pecado te deixa incapaz, Jesus te chama. Se não tens mais forças para lutar e no fundo desejas mudar, Jesus te chama. Sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua O que passou ficou para trás, já não há mais razão para esperar. Jesus te chama, nova vida nele encontrarás, gozo eterno ele te dará. Jesus te chama. Vem na sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido
Amém. Nosso Deus, Ele está neste lugar. Amém. Nosso Deus está aí onde você está. Este Deus, Ele quer se revelar e Ele chama-nos, né? É um Deus que nos chama. Não é um Deus que nos força a entrar
na sua presença. É um Deus que nos chama, às vezes de uma forma mais meiga, outras vezes de uma forma mais audível. Mas é um Deus que nos chama. E nesta manhã nós estamos felizes como sempre estamos, porque Deus, Ele sempre está disponível para nós. Então, onde quer que nós estejamos, Deus, Ele está presente. E Ele convida-nos a estar na sua presença. Obviamente, Deus está em todo lugar, Ele é omnipresente. Portanto, estamos sempre na sua presença. Mas há um registro especial, uma dimensão especial em que Deus nos quer, que é nós estarmos despertos e focados na sua presença. E nesta manhã, aí em casa, continuo focado na presença de Deus. Nós vamos ver um pequeno testemunho, vamos ouvir um pequeno testemunho. Nós temos tentado ter todas as semanas testemunhos de famílias do nosso meio, da nossa comunidade, ou de pessoas individuais que representam também famílias. Mas hoje vamos ter também alguns testemunhos e vamos ouvir o primeiro testemunho. É uma família muito querida para nós. Todas as famílias são queridas, esta é também muito querida para nós, a família Ribeiro. Vamos ouvir então este testemunho. Olá, bom dia a todos os irmãos, espero que estejam todos bem. Nós, família Ribeiro, estamos bem, graças a Deus. Eu e os meus filhos estamos em casa desde o início da pandemia, em que foi dada a ordem para ficarmos em casa, e fiquei em teletrabalho após o fecho das escolas. Tenho saído de casa só mesmo para as compras, evitando as grandes superfícies. Tem sido, independentemente da situação, um bom tempo em família. Temos nos divertido, feito jogos, ver filmes, ver séries, feito algum exercício, claro, não pode faltar. A Nicole e a Filipa têm estado em aulas com os seus trabalhos, o Miguel também com os seus trabalhos. Temos partilhado um computador por 4, mas tem corrido bem, graças a Deus, até à data tem corrido bem. Confiamos que Deus é fiel, cuida de nós e sabe todas as coisas. Acreditamos que Deus está sob o controle de tudo. Só Ele sabe o porquê disto estar a acontecer. E tenho gostado de ver a Igreja estar a atuar desta maneira, onde a sua palavra tenha chegado a outras pessoas que por qualquer razão não vão a uma igreja, mas é isso que realmente Deus quer, que a sua palavra seja espalhada para todas as pessoas, não é? Para que o nome de Jesus, o seu amor possa ser conhecido por toda a gente. Temos passado também tempo em família, partilhando a palavra de Deus e a oração. Temos feito cultos, mini cultos domésticos, onde lemos a Bíblia, oramos, pedimos a Deus que tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da humanidade e de toda esta situação em que estamos a viver. O Jorge continua com o seu trabalho, mas ele próprio irá dizer. Bom dia, irmãos. No meu caso, a minha rotina mantém-se, não deixei de trabalhar. A única diferença é que fico mais uns dias em casa que o normal. Fiquei tranquilo em saber que a minha família está toda em casa. Durante a ausência ando mais tranquilo e tomando os cuidados necessários desta situação. Durante o tempo vi-se muita tranquilidade nas estradas, com algumas restrições, mas nada que impedisse o trabalho. Agora, com o confinamento levantado, teremos de ter mais precauções, que é normal, mas com a graça de Deus Deus ajuda-nos a ultrapassar. Quero deixar cumprimentos a todos os irmãos,
Abraços, beijinhos a todos e que brevemente possamos estar todos juntos. Beijinhos. Tchau! Deus abençoe. Beijinhos! Até à Bom domingo, próxima. irmãos. Deus Bom abençoe. Tchau! Mesmo, Adoro-vos a Bom todos! domingo. Tchau, beijinhos. Adoro-vos a todos! Tchau! Amém, amém. Muito bom, muito inspirador. Obrigado, família Ribeiro. Beijinhos, abraços para a família Ribeiro. E também, nós também te adoramos, Nicole. Também te adoramos. Aliás, adorar só adoramos a Deus, não é? Mas gostamos muito, muito de vocês. Então, nós vamos também anunciar algo que é muito importante na vida da nossa igreja, que é a nossa oferta. Nós continuamos a viver como família, como igreja, e as famílias têm esta parte, não é? Têm a parte financeira. Então, todos aqueles que nos visitam, que assistem, não se sintam constrangidos, mas isto é algo que nós fazemos como família e que incentivamos e encorajamos todos a fazerem, porque é de Deus, não é? A palavra de Deus diz que nós já não somos estrangeiros nem forasteiros, mas somos parte da família de Deus. A igreja é uma família e, como família, temos que assumir as nossas responsabilidades e ser generosos e com alegria, não é? Não é um peso, é uma alegria para nós. Então, não esquecer de fazer por via eletrónica, não é? Nós não podemos fazê-lo fisicamente, e este método eletrónico vai ser sempre um método privilegiado nestes tempos de pandemia, apesar de que quando tivermos quando tivermos mais assistência na sala, eu agora tenho alguma assistência. Os irmãos não estão a ver, vocês não estão a ver, mas eu tenho aqui alguma assistência. Estão todos lá atrás, todos quase lá fora, mas eu tenho alguma assistência. Mas quando tivermos mais assistência, vamos ter também a opção de fazer de forma física, mas para já é só eletrónica. Então, todos aqueles que percebem que isto é de Deus e percebem que é parte da vida da família, então façam, contribuam. Nós vamos no fim ter algum tempo também especificamente para isto, mas agora vamos ouvir outro testemunho ainda. É mais um testemunho. Este foi uma surpresa muito boa, muito boa. E eu não vou dizer quem é, vamos só ver, vamos só ouvir. Olá, aqui é a família, toda reunida hoje. Estamos a fazer o vídeo que queríamos partilhar com vocês na igreja. Esperemos que isto funcione, de facto. Nós só queremos dizer da nossa parte, aqui da parte da Suíça, que os vossos cultos e o vosso trabalho tem sido fantástico. E nós queremos dizer que somos muito abençoados. Nós podemos falar individualmente e pelas lições. Eu sei que agora com este live stream de cultos através da internet tem sido um sucesso em muitos lugares, em muitos países, e só para dizer que vocês estão a fazer um trabalho fantástico, com toda a vossa limitação técnica no princípio, cada vez estão a melhorar e melhorar. Todos os outros estão a fazer a mesma coisa, só para dizer-vos que vocês estão a fazer muito bem. Estamos muito gratos por podermos ouvir em português, ver os cultos, o louvor, onde nós podemos participar, e pelas lições que as crianças também recebem da vossa parte, e nós queremos que é uma bênção. Muito obrigada. Eu também quero dizer, agradecer imenso o vosso carinho em se lembrar de nós, mandar esses abençoados cultos diretos, e quero dizer que para mim, eu estou aqui na Suíça, mas é a minha língua, para mim é fantástico, e sinto muito, muito, muito a presença de Deus quando estou a ouvir, quando sinto o louvor, e eu sinto-me tão abençoada como nunca. Eu quero agradecer, no nome de Jesus, muito obrigado pelo vosso carinho, e que continuem realmente nos abençoando com todo o vosso trabalho, que é uma bênção de Deus, um bom trabalho que vocês estão a fazer. E eu
Estou muito feliz mesmo e sinto-me abençoada aos domingos poder escutar o louvor, sentir a presença de Deus. Muito obrigada. Um beijinho grande. Amém. Obrigado, mais uma vez, acho que tudo já foi dito. Obrigado pela partilha, obrigado pelo louvor, pela palavra que nós temos ouvido como família, que nos tem abençoado. E, de facto, isto é família. Vocês são a nossa família, assim como nós somos também a vossa família. Obrigado por tudo, obrigado porque é bom, estamos longe, mas vocês estão perto nos nossos corações. Obrigado mais uma vez por tudo. Tu? Também quero agradecer e quem sabe, talvez que também quando toda esta crise passar, que vocês podem continuar a fazer assim um bocado o live stream, porque para nós é uma bênção, é a única forma que nós podemos participar o ano inteiro e não só quando estamos em Portugal de férias. Por isso, Isso é bom. da nossa parte, podem fazer sempre. Agora já sabem como que é para fazer, por isso São muito fantásticos. Nossa. Estás errado. Não, mas vocês querem dizer também, dizer tchau, obrigado. Tchau. Diga beijinhos para eles. Tchau para vocês, Deus Tchau, abençoe. família. Fiquem Tchau, bem. fiquem bem. Deus vos Continuem. abençoe. Tchau. Amém. Uma família muito querida que está longe de nós, já estava longe antes da pandemia, não é? Continuam longe fisicamente de nós, mas agora podemos estar mais perto ainda do que antes da pandemia, o que é muito interessante, não é? E família Peixoto, podem estar descansados, que nós vamos continuar a transmitir online, ok? Portanto, podem ficar descansados, tranquilos, vão poder continuar a assistir às celebrações e a estar perto de nós e de outras formas também. Nós na sexta-feira tivemos a nossa noite de louvor e oração, estivemos juntos online na plataforma Zoom e estivemos a transmitir também para o Facebook. Portanto, houve pessoas que se juntaram a nós também no tempo de oração e de louvor e foi um tempo muito, muito abençoado e muito rico e em que pudemos experimentar e vivenciar mais a presença de Deus e aquilo que realmente significa ser igreja. Porque igreja é isto. Amém? E o nosso lema é uma família de famílias e todos são bem-vindos à família. Eu queria reforçar isto mais uma vez. Todos são bem-vindos a esta família, todos são bem-vindos a estar e a interagir. Os nossos contactos estão disponíveis. Temos aqui no Facebook os nossos contactos. Podem nos contactar e podem fazer as questões, colocar as questões, as dúvidas. Estamos sempre disponíveis para ouvir e para partilhar. Vamos à palavra de Deus agora, nesta manhã. Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus. Vamos voltar à carta aos Hebreus. Está quase no fim da Bíblia. É quase no fim da Bíblia. E é uma carta muito, muito especial. Todas são, não é? Esta também tem o seu encanto, não é? Se posso dizer assim, porque fala de uma forma muito, muito, muito insistente da supremacia de Cristo, da superioridade de Cristo sobre todas as coisas. E todos nós sabemos que Jesus, ele surgiu numa cultura, que era a cultura judaica, no seio de uma religião, que era a religião judaica, e ele surge no seio desta cultura e os hebreus, os judeus, eles precisavam de entender que Jesus ele era superior, que ele era supremo sobre todas os outros elementos da cultura e da religião judaicas, sobre Moisés, sobre os sacerdotes, sobre o sistema de sacrifícios. Jesus ele veio colocar tudo na sua devida luz, no seu devido lugar, e o seu devido lugar é na periferia, porque quem está no centro é Jesus. E nós estamos num capítulo também muito interessante da carta aos Hebreus, que é Hebreus 11, que fala da fé, não é? Fala da fé e
nós temos andado a ver exemplos de pessoas que trilharam este caminho, trilharam o caminho da fé e que o autor aos Hebreus apresenta como modelos para nós e para o nosso próprio caminho de fé. Então é muito interessante, temos visto várias histórias, desde Gênesis, agora estamos no segundo livro da Bíblia, que é o livro de Êxodo, e a fé, o autor aos Hebreus começa logo no versículo 1 do capítulo 11, a dizer o que é que a fé é. É muito importante nós definirmos as coisas, não é? Sabermos do que é que estamos a falar quando falamos de alguma coisa. Hebreus 11, versículo 1 diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que se não veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que se não veem. Fala muito de ver, não é? Ver e esperar. Não é? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que se não veem. Então, a fé tem muito a ver com aquilo que se vê ou que não se vê. Acima de tudo, a fé tem a ver com aquilo onde se põe os olhos. Onde é que nós pomos os olhos? E hoje vamos olhar para a vida de Moisés e vamos ver onde é que ele colocou os seus olhos. Não é? Onde é que Moisés colocou os seus olhos? Vamos aprender com ele, vamos aprender com Moisés. Onde é que Moisés colocou os olhos? E a fé tem muito a ver com isso e nós vamos tirar algumas lições importantes para o nosso próprio caminho de fé. Vamos olhar para a vida de Moisés. Hebreus 11, versículo 24. É o versículo onde nós estamos. Versículo 24. Diz assim: pela fé, Moisés, quando se fez homem, recusou o título de filho da princesa do Egito, filha do faraó. Antes quis sofrer maus tratos com o povo de Deus do que gozar por algum tempo o prazer do pecado. Achava que ser desprezado, como o Messias havia de ser, tinha muito mais valor do que todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos postos na recompensa futura. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, sem ter medo da vingança do rei. Manteve-se firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a festa da Páscoa e mandou aspergir as portas com o sangue dos cordeiros, para que o anjo destruidor não levasse os filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como se fosse terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, morreram afogados. Então, a primeira coisa que podemos aprender a olhar para o exemplo de Moisés é o seguinte. A primeira coisa que podemos aprender ao olhar para o exemplo de Moisés é o seguinte. No caminho da fé, nós trocamos o temporal pelo eterno. Vamos explicar o que é que isto significa. No caminho da fé, nós trocamos o temporal pelo eterno. Hebreus 11, versículo 24, diz que pela fé, Moisés, quando se fez homem, recusou o título de filho da princesa do Egito, filha do faraó. Moisés, quando se fez homem, recusou o título de filho da princesa do Egito, filha de faraó. Antes quis sofrer maus tratos com o povo de Deus do que gozar por algum tempo o prazer do pecado. Achava que ser desprezado, como o Messias havia de ser, tinha muito mais valor do que todos os tesouros do Egito. Porquê? Porque ele tinha os olhos postos, onde? Na recompensa futura. Era lá que ele tinha os olhos. Então, Moisés, ele recusou o título de filho da princesa do Egito, quando se fez homem. Moisés, ele foi criado na corte do Egito, na corte egípcia, e ele teve todas as honrarias, todo o acesso àquilo que de mais luxuoso havia no império. O Egito era um império mais poderoso na terra naquele tempo, no tempo de Moisés, e Moisés pôde desfrutar de tudo aquilo, mas ele recusou, o texto diz que ele recusou tudo isso. E ele preferiu sofrer maus tratos com o povo de Deus do que gozar por algum tempo do prazer do pecado. O caminho da fé é um caminho de renúncia. Não vale a pena colocar flores aqui. Não vale a pena querer dourar a pílula, como se costuma dizer. O caminho da fé é um caminho de renúncia. É um caminho de renúncia. É um caminho em que se recusa coisas que têm muito boa aparência, em que se recusam essas coisas que são muito agradáveis, que nos enchem as medidas. Às vezes recusamos essas coisas
para abraçar outras coisas muito mais valiosas, coisas eternas. Mas para isso nós temos que pôr os olhos na recompensa futura, como Moisés tinha os seus olhos na recompensa futura. Não é que... Aqui em Moisés é importante nós percebermos, não é que viver na corte do Egito, não é que ser filho da filha do faraó fosse pecado. Não era. Isso em si não era pecado. Não era pecado. Nós sabemos disto porque José, por exemplo, antes de Moisés, José, ele viveu como autorresponsável do Egito. Autorresponsável. E era propósito de Deus. E ele esteve lá e de certeza que desfrutou de muita coisa boa da terra do Egito, da corte do Egito. De certeza que ele vivia à grande. Isso podemos ter a certeza absoluta. E o facto de José ter esse papel e de Deus o ter colocado lá, foi propósito de Deus. Foi de facto propósito de Deus. Mas o propósito de Deus para a vida de Moisés era outro. Era diferente. O propósito de Deus para a vida de Moisés não era que ele ficasse lá, era que ele saísse de lá. Mas diz aqui o autor aos Hebreus que Moisés preferiu sofrer maus tratos com o povo de Deus do que gozar por algum tempo o prazer do pecado. Então parece que estar lá na corte do Egito era pecado. Mas não era isso que era pecado. O que era pecado era Moisés recusar aquilo que Deus tinha para ele, era Moisés rejeitar a direção de Deus para a vida dele para fazer a sua própria vontade. O pecado é isso. O pecado é nós querermos fazer a nossa própria vontade em vez da vontade de Deus. E há muitas situações em que é extremamente difícil nós preferirmos a vontade de Deus à nossa vontade. Exige renúncia, exige renunciar. E o pecado, muitas vezes, não é só trocar o mau pelo que é bom, às vezes é muito mais difícil do que isso. Pode ser mais difícil do que isso, depende da situação. Mas muitas vezes é trocar o bom pelo excelente. Moisés estava rodeado de coisas boas, mas ele teve que trocar isso pelo excelente. Ele quis trocar isso pelo excelente, porque ele percebeu que o propósito de Deus não era toda aquela opulência. O propósito de Deus era algo muito mais excelente e que o ia conduzir à recompensa futura. Mas antes da recompensa futura, ele teve que sofrer maus tratos. Ele teve que sair do bom para sofrer maus tratos, porque ele tinha os olhos no excelente. Ele tinha os seus olhos no excelente. E isso exige coragem. É preciso coragem. Passos de fé. Estes são passos de fé que exigem coragem de nós. Nós rejeitarmos algo que é bom por algo melhor. Melhor ainda. Algo que é agradável por algo melhor ainda. Isto é muito simples, quer dizer, é óbvio. Né? Nós olhamos para a vida, o que é que... quando nós queremos alguma coisa boa, qual é o preço dessa coisa boa? O que é que nós temos de fazer para alcançar? Nós temos que renunciar a outras coisas. Né? Temos que renunciar. Por exemplo, se eu quero... quando alguém pensa em ter um relacionamento amoroso, né? Quando alguém pensa em casar, né? O que é mais fácil? É começar um relacionamento com uma pessoa qualquer que aparece, a primeira que aparece, ou esperar pela pessoa com quem se percebe que se pode construir alguma coisa sólida? O que é mais fácil? Claro que é deixar-nos levar pelas emoções e começarmos um relacionamento com a primeira pessoa que nos aparece e que até é atraente e tal, e até nos enche o olho, lá está. E é muito difícil nós rejeitarmos esse tipo de coisas que são boas para esperarmos por outras coisas melhores que nem sequer vemos, mas vemos pela fé. Pomos os nossos olhos nelas pela fé. Por exemplo, um exemplo que é muito português desta questão da renúncia é o Cristiano Ronaldo, por exemplo. Não é? O Cristiano Ronaldo é uma pessoa que renuncia. Ele está onde está e ele faz o que faz. Não é só porque ele nasceu com um dom. Isso é só uma pequena parte. É uma parte fundamental, mas é só uma pequena parte. Como é que ele consegue atingir os níveis que consegue? Porque ele renuncia a uma série de coisas. Ele deixa uma série de coisas de lado no seu dia-a-dia.
Não é? Nós não vemos muito o Cristiano Ronaldo nas discotecas, nem em festas, vemos outros jogadores, não é? Outros jogadores fazem festas. Da outra vez até vimos os jogadores do Porto, não é? Foi o aniversário da mulher de um deles, e lá foram eles todos, e depois apareceu na televisão e nas redes sociais, e foi um escândalo, e eles foram disciplinados por causa disso. Então eles não quiseram renunciar a coisas boas por outra coisa melhor e excelente, que é estarem no topo. Não é? E isso é um exemplo. Agora, é muito importante também perceber que não é a nossa renúncia que nos faz ganhar a recompensa. Isso é uma forma de nós nos mantermos no caminho da recompensa. Porque a recompensa é gratuita. Deus, Ele dá essa recompensa a quem coloca a sua confiança nele e coloca a sua vida nas suas mãos. Não é? E depois a renúncia é só uma forma de nós nos mantermos no caminho. É muito importante isto. A renúncia, e nós vemos isso muito na nossa cultura também, as pessoas acham que por sofrerem, por exemplo, fazerem uma peregrinação ou andarem de joelhos à volta de um santuário, que isso as vai fazer ganhar alguma coisa. É mentira. Não vai fazer ganhar nada. O que os nossos sacrifícios, os sacrifícios que Deus pede de nós, é para nós nos mantermos no caminho. Ele não pede um sofrimento gratuito da nossa parte. Agora vou sofrer aí de qualquer maneira para ganhar o favor de Deus. Deus não pede isso. Deus pede que nós renunciemos àquilo que nos pode tirar do caminho, tirar o foco. É só isso. Não é? A renúncia é nós estarmos no trilho, mantermos o foco na recompensa futura. E Moisés tinha o seu foco na recompensa futura. Eu queria ler uma passagem em 2 Coríntios, capítulo 4, segunda carta a Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que fala muito disto. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso não perdemos a coragem. É Paulo, o apóstolo, que está a escrever. Por isso não perdemos a coragem. E ainda que o nosso corpo se desgaste, o nosso interior renova-se de dia para dia. As aflições do momento presente são leves, comparadas com a grande e eterna glória que elas nos preparam. Não fixamos a nossa atenção nas coisas que estão à vista, mas naquelas que ainda se não veem. Pois o que se vê é passageiro, mas o que ainda não se vê é eterno. É eterno. Então, é assim que se caminha no caminho da fé. Não perder a coragem, porque é preciso coragem para estar neste caminho, não perder o ânimo, e ainda que nós tenhamos que sofrer maus tratos, ainda que o nosso corpo se desgaste, como diz Paulo, temos sempre em mente que aquilo que nós estamos a sofrer agora é leve, comparado com a eterna glória que Deus tem para nós. A recompensa futura. Não fixamos a nossa atenção nas coisas que estão à vista, mas naquelas que ainda não se veem. Não fixamos a nossa atenção nas coisas aparentes, que têm muito boa aparência muitas vezes. Os nossos olhos estão fixos naquilo que Deus tem para nós. E temos que entender o que é que Deus tem para nós para podermos rejeitar algumas coisas que até têm boa aparência, mas que nos distraem e nos tiram o foco desse caminho. Há uma história que eu li sobre 2 missionários escoceses. Foram enviados para as ilhas New Hebrides. Foram os primeiros missionários escoceses. Foram enviados para umas ilhas, foram mortos e comidos por canibais no dia em que chegaram. Reparem na recompensa que eles tiveram por serem missionários e terem a coragem de ir. Foram comidos por canibais no dia em que chegaram. Depois disso, foi difícil encontrar voluntários missionários, compreensivelmente. Mas John G. Paton, missionário, ele concordou em ir e muita gente tentou dissuadi-lo, dizer: tu vais ser comido por canibais. Houve uma pessoa na igreja, um homem, que lhe disse: tu vais ser comido por canibais. E ele respondeu: confesso que se eu puder viver e morrer servindo e honrando ao Senhor Jesus, não fará diferença para mim se eu sou comido por canibais ou por vermes. E no grande dia, o meu corpo de ressurreição surgirá tão belo quanto o seu, à semelhança do nosso Redentor ressuscitado. E após 15 anos de ministério, quase todos na ilha de Aniwa, onde Paton ministrou, foram convertidos, por causa da sua coragem e dele ter os olhos na recompensa futura. Muitas vezes há sofrimento e muitas vezes há morte física,
mas ainda que o nosso corpo exterior se desgaste, o nosso interior se renova de dia para dia, porque é Deus que nos guarda. Amém? É Deus que nos guarda. Mas atenção, a renúncia, estamos a falar de renúncia e sofrimento, isso é uma parte do caminho da fé. Mas é só uma parte, não é só isso. Não é? Porque se fosse só sofrimento e renúncia, íamos ser pessoas muito miseráveis. Mas nós não temos de ser pessoas miseráveis, porque o caminho da fé não é só isso. No caminho da fé, o medo dá lugar à celebração. Esta é a segunda coisa que nós temos de aprender. Em Êxodo, capítulo 12, nós vamos ler primeiro em Hebreus 11, versículo 27. Diz que pela fé, Moisés abandonou o Egito sem ter medo da vingança do rei. Manteve-se firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a festa da Páscoa e mandou aspergir as portas com o sangue dos cordeiros, para que o anjo destruidor não levasse os filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, diz que Moisés abandonou o Egito sem ter medo da vingança do rei. Ele não teve medo da vingança do rei. Manteve-se firme, como quem vê aquele que é invisível. Reparem onde Moisés tinha os olhos. Como quem vê aquele que é invisível. Moisés não tinha os olhos nas coisas visíveis, ele tinha os olhos nas coisas invisíveis. E por causa disso, ele não teve medo da vingança do rei. E deixem-me lembrar-nos que Faraó era o homem mais poderoso da terra. Okay? Imaginem o que é estar diante desse homem e desafiar a autoridade desse homem. Desafiar a autoridade do homem mais poderoso da terra. Eu não sei se já tivemos perto ou perante alguém muito poderoso, com muita autoridade, com muito poder. Como é que nós nos sentimos? Sentimos-nos assim inseguros, ansiosos, nervosos, não é? Gaguejamos, a nossa voz treme quando temos que falar. Quanto mais desafiar alguém com tanto poder. Mas Moisés fê-lo sem medo, porque ele não tinha os olhos no Faraó, ele tinha os olhos naquele que é invisível. Tinha os olhos em Deus. Claro que Moisés sentiu ansiedade e muita, e nós vemos isso na história. Ele não era um super-homem, mas ele conseguiu superar essa ansiedade e esse medo, não pela sua força, mas pela graça de Deus em quem ele confiou. E por causa dele ter vencido o medo, ele fez o quê? Diz o texto que ele fez o quê? Ele celebrou a festa da Páscoa. Ele, pela fé, celebrou a festa da Páscoa. E mandou aspergir as portas com o sangue dos cordeiros. Nós vamos ver o que é isto da Páscoa. Que Páscoa é que ele celebrava? Que Páscoa é que eles celebraram? Êxodo, capítulo 12, versículo 21, explica o que é a Páscoa. Nós vamos a Êxodo, vamos abrir em Êxodo, é o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 12, versículo 21, vamos ler até ao 28. Diz assim: Moisés mandou chamar todos os anciãos de Israel e disse-lhes: vão escolher um cordeiro ou um cabrito por cada uma das vossas famílias e matem-no para celebrar a Páscoa. Em seguida, peguem num ramo de hisopo e embebam-no no sangue que estará numa bacia. Depois marquem com esse sangue a verga e as duas ombreiras da porta. Nenhum de vós deverá transpor o limiar da porta até de manhã. Quando o Senhor passar para ferir de morte os egípcios, ao ver o sangue na verga e nas duas ombreiras da porta, passará adiante e não deixará que a destruição entre nas vossas casas. Respeitem, portanto, esta lei, como lei eterna para vós e para os vossos descendentes. E quando entrarem na terra que o Senhor vos dará, como prometeu, deverão continuar a celebrar esta festa. E quando os vossos descendentes perguntarem o que é que ela significa, devem responder-lhes: isto é o sacrifício da Páscoa, em honra do Senhor, porque quando ele feriu de morte os egípcios, livrou as casas dos filhos de Israel no Egito e poupou as nossas famílias. Então, os israelitas inclinaram-se em adoração e foram cumprir o que o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Só lembrar o contexto disto. Deus, por causa do Faraó se recusar a libertar o povo de Israel, Deus trouxe 10 pragas sobre o Egito. E a última praga, e o Faraó foi sempre duro, o Faraó foi sempre resistente. Nunca, mesmo depois de perceber que Deus, ele estava a dizer claramente
o que é que ele tinha que fazer, ele recusou-se a fazê-lo, recusou-se a deixar os israelitas irem e quis mantê-los na escravidão. E Deus enviou essas 10 pragas. A cada uma delas o faraó teve a oportunidade de se arrepender, não se arrependeu, e a última foi a pior delas todas. Um anjo destruidor, diz aqui na passagem, feriu de morte os primogénitos dos egípcios, os primeiros filhos de cada família. E os primeiros filhos eram a coisa mais valiosa, né, da família, porque eram os primeiros filhos homens, né, que davam continuidade à descendência. O nome da família, davam continuidade ao nome da família. E foi nesse contexto que Deus, ele disse a Moisés para fazer isto, né? Para escolher um cordeiro ou um cabrito por cada uma das famílias, matar esse cordeiro ou cabrito para celebrar a Páscoa. É por isso que nós comemos cabrito, ou é tradição comer cabrito, né? Em alusão a isto. Moisés, ele escolheu, Deus disse a Moisés para escolher um cordeiro ou um cabrito, para o matarem, e depois para aspergirem o sangue do animal na ombreira da porta. Ok? Na ombreira da porta. E o anjo, ao ver o sangue na ombreira da porta, passava adiante e não destruía os primogênitos dos israelitas. Obviamente isto Deus fez isto para trazer um símbolo de alguma coisa que havia de vir. Deus, obviamente, podia ter dito ao anjo, olha, passa e destrói só os filhos dos egípcios. Porque esta história com o sangue? Porque esta história? O sangue tem um significado muito especial. E Deus celebrou, mas já aí vamos. Moisés celebrou a festa da Páscoa, e a festa da Páscoa está muito bem explicada aqui no fim desta passagem de Êxodo, quando Deus diz, isto é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor, porque quando ele feriu de morte os egípcios, livrou as casas dos filhos de Israel no Egito e poupou as nossas famílias. Então Moisés celebrou isto, celebrou a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Isto era a Páscoa em Israel. Isto era o significado da festa da Páscoa. Mas nós temos uma Páscoa diferente. Qual é a nossa Páscoa? Qual é a nossa Páscoa? A nossa Páscoa é muito melhor do que a que Moisés celebrou. A Páscoa de Moisés era uma sombra da Páscoa que nós temos hoje. Porque Deus, em vez de libertar um povo e protegê-lo com sangue de animais, Deus, ele oferece libertação não apenas a um povo, mas a toda a humanidade, mediante o sangue, não de um cordeiro, não de um animal, mas do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. E Ele é a nossa Páscoa. Então nós, quando temos o sangue de Cristo sobre a nossa vida, e já cantamos sobre isso, o sangue dele comprou a nossa paz. Quando temos o sangue de Cristo sobre a nossa vida, nós somos libertos. E somos livres da morte, somos livres da morte eterna. Né? É muito melhor do que a Páscoa de Moisés, a nossa Páscoa. Foi isto que Moisés celebrou. E é isto que nós celebramos. Então o caminho da fé não é só um caminho de renúncia e de sofrimento, é um caminho de celebração. É por isso que nós chamamos aos momentos em que nos reunimos celebração. Porque é uma celebração. Ainda que nós passemos por dificuldades. Ninguém aqui é um super-homem. Como Moisés também não era um super-homem. Ninguém aqui é imune às dificuldades da vida. Ninguém aqui é imune às perdas, ao sofrimento. Mas temos motivos para celebrar, mesmo assim. E é isso que nos move. Nós não temos medo e ficamos firmes. Não é porque somos especiais ou mais importantes ou superiores a quem quer que seja. É porque temos um Deus que nos convida a entrar na sua presença, a colocarmos os nossos olhos nele, naquele que é invisível, como Moisés colocou. Então, nesta manhã, coloca os teus olhos em Deus. Coloca os teus olhos naquele que é invisível. Não foques os teus olhos na aparência. O caminho da fé não é isso. O caminho da fé não é um caminho de aparências. É um caminho de eternidade. E nesta manhã, é esse o convite que Deus nos faz a cada um de nós.
Vamos viver em celebração, mas em renúncia também. Parece loucura, não é? Como é que é possível viver em renúncia e em celebração? É mesmo loucura. No plano, na dimensão natural, é loucura. Na dimensão natural, é contraditório. Mas no caminho da fé, nós não vivemos numa dimensão natural. Nós vivemos numa dimensão, também vivemos numa dimensão natural, mas vivemos numa dimensão também sobrenatural. É uma dimensão superior. Não é superior, enfim, não é superior, isto não nos dá superioridade a nós, mas Deus, Ele convida-nos a andar nessa dimensão que é superior. E é uma dimensão mais profunda, uma dimensão eterna, é uma dimensão que não se esgota na nossa vida nesta terra. Então isso dá-nos esperança em algo muito melhor. E neste plano sobrenatural, nós podemos viver sim em renúncia e em celebração. Neste plano sobrenatural. Moisés também, no versículo 29 do capítulo 11 de Hebreus, versículo 29 do capítulo 11 de Hebreus, diz que pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, morreram afogados. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, morreram afogados. Eles caminharam numa dimensão sobrenatural. Atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca. Deus abriu-lhes o Mar Vermelho para eles entrarem. E os israelitas e os egípcios, quando tentaram fazer o mesmo, eles não estavam a caminhar numa dimensão sobrenatural e por isso foram engolidos pelas águas e morreram afogados. Quando nós andamos numa dimensão sobrenatural, nós não somos afogados. Não é? Vamos ver isto como um símbolo. Não é? Na nossa vida, na nossa caminhada, se nós não andarmos numa dimensão sobrenatural, nos dias de hoje, por exemplo, facilmente nós ficamos afogados e desesperados. Facilmente as águas nos cobrem e nós ficamos desesperados, sem esperança. Mas quando caminhamos no caminho da fé, nós temos algo melhor. Colocamos os nossos olhos em algo melhor e sabemos que Deus, Ele nos guarda de forma sobrenatural e Ele também nos acompanha de forma sobrenatural. Nesta coisa do sobrenatural há muitos desequilíbrios. É fácil, nós somos naturalmente desequilibrados, não é? E nesta questão do sobrenatural também. Não é? Há por aí muita gente que cai para o lado de é tudo sobrenatural. Tudo sobrenatural. Não é? Vive sem, é tudo sobrenatural. Não é? Eu tenho uma constipação, é um espírito mau que me está a dar a constipação. Eu tropeço na rua e caio, foi também um espírito qualquer que me passou uma rasteira. Não é? Estou a ridicularizar um bocado isto, mas a verdade é que há muito desequilíbrio aqui. Não é? Nós também vivemos num plano natural e é preciso não esquecer isso. Se eu tomar muito café, vou ter problemas de coração, se calhar, vou ter hipertensão. Se eu comer coisas com muito sal, vou ter hipertensão. Se eu não, por exemplo, um exemplo bom para agora, se eu não usar máscara e andar aí sem cuidado, eu se calhar vou ficar doente, vou ficar infectado. É natural, é natural, é o que se espera. Não é? Deus, Ele às vezes na sua grande misericórdia, poupa-nos até às consequências naturais da nossa falta de cuidado. Mas não vamos estar à espera disso. Não é? Nós temos que ter cuidado. E não pensar que é tudo sobrenatural, porque não é tudo sobrenatural. Mas, por outro lado, no outro lado do desequilíbrio, temos o registro temos um registro em que nada é sobrenatural, é tudo natural. Temos o registro em que, por exemplo, Deus só fazia a ideia de que Deus só fazia milagres no tempo da Bíblia, nos tempos em que a Bíblia foi escrita. Só nesses tempos é que Deus fazia milagres. Agora não, agora Deus está de folga. Essa ideia de que agora já não acontece nada de sobrenatural, isso era só lá para aqueles tempos. Agora não. Este registro também é um desequilíbrio.
Não é? Porque nós somos chamados, sim, a viver num plano sobrenatural, a esperar o sobrenatural de Deus, a esperar o milagre de Deus, a orar por milagre de Deus. Se estás doente, ora por cura e pede oração para nós orarmos também por cura, porque nós acreditamos que Deus cura hoje, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E nós temos que viver e esperar o sobrenatural de Deus, sem desequilíbrios, mas com viver nesta tensão entre o plano sobrenatural e o plano natural. As duas coisas fazem parte de uma vida no caminho da fé. E Deus convida-nos, e Ele convida-te nesta manhã a caminhar nesta dimensão, com renúncia, em celebração e num plano sobrenatural. Num plano sobrenatural que Deus, Ele nos propõe, Ele nos abre, Ele abre diante de nós. Nesta manhã o caminho está aberto. O caminho está aberto para ti. Jesus, Ele abriu esse caminho. Podes entrar. Entra na presença. Vem. Entra na presença de Deus. Deixa Deus surpreender-te com o seu sobrenatural. Eu queria orar nesta manhã. Queria orar e orar em especial por todos aqueles que ainda não deram este passo de começar a caminhar no caminho da fé. Todos nós precisamos de oração, porque todos nós a cada dia precisamos de reajustar o nosso foco. E muitas vezes nós perdemos o foco. Começamos a pôr os olhos só nas coisas aparentes, perdemos o foco. Muitas vezes não resistimos, não renunciamos a coisas que sabemos que são más para nós, ou que são boas, mas Deus tem melhor. Todos nós precisamos de oração, mas eu gostava de orar em especial por aqueles que ainda não deram o primeiro passo no caminho da fé. E se estás a assistir a esta transmissão e é esse o teu caso, nós vamos orar. Vamos orar e Deus convida-te a dares esse passo e entrares neste caminho, a viveres, a renunciares àquilo que sabes que vais ter de renunciar, mas a viveres em celebração e com os olhos postos na recompensa futura e a saber que as aflições do tempo presente são leves comparadas com a eterna glória que Deus tem. E Deus, nós quando entramos neste caminho, Ele rodeia-nos e envolve-nos na sua glória eterna. Portanto, aceita este convite de Deus. Nós vamos orar por ti, vamos orar também por aqueles que, estando no caminho da fé, estão com dificuldade em manter o foco, estão com dificuldade em viver nesta tensão, em esperar o sobrenatural, mas saber que também vivemos num plano natural, ou que estão a ter dificuldade em viver em celebração, que estão a cair num registro de miséria, não é? Em que não se vê a glória de Deus, em que não se vê as coisas boas que Deus está a fazer. E Deus está a fazer muitas coisas boas. Vamos orar também por essas pessoas. Amém? Vou pedir ao grupo de louvor para subir e nós vamos orar. Vamos orar. Eu convidava todos aí em casa a fechar os olhos, a concentrarem-se. Não é? Se não fechar os olhos, concentrar-nos, estarmos concentrados e orarmos. Vamos orar juntos nesta manhã. Fecha os teus olhos, concentra-te, elimina as distrações. Sim, Pai. Sim, vamos orar. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Eu levanto a minha voz, Senhor. Porque eu sei que Tu estás a ouvir. Eu sei que Tu és um Deus que ouve. Deus, obrigado pelo Teu convite. Obrigado por este convite. Obrigado por esta porta que está aberta. Este caminho que está aberto. O caminho da fé está aberto. Obrigado porque sabemos que temos que renunciar a muita coisa, mas até aí Tu nos dás coragem. Até aí Tu nos dás graça. Até aí Tu nos ajudas, Senhor. Até aí, Deus, Tu nos levantas quando nós estamos desanimados. Quando nós caímos, Tu nos dás a mão. Senhor, obrigado. Obrigado porque o caminho está aberto. Eu oro por todos aqueles que ainda não entraram, não aceitaram esse convite, que ainda não receberam essa graça, que ainda não abriram o seu coração, que ainda não entraram neste plano sobrenatural. Deus, que ainda não viram que há um caminho de celebração a par com a renúncia. Deus, eu oro para que Tu abras os olhos
desses nossos amigos, dessas nossas visitas e de todas as pessoas que estão a assistir e que se enquadram nessa situação, Deus. Pai, que eles venham à Tua presença. Que venham à Tua presença. Deus, e que Tu possas trazer essas pessoas à Tua presença de uma maneira sobrenatural. Possas falar aos corações, que possas tornar evidente a Tua presença. Aleluia, Senhor. Porque Tu és Deus. Pai, nós também oramos, Senhor, por todos aqueles que estão desanimados nesta manhã. Que a coragem que Tu deste a Moisés, a coragem que Tu deste a Cristo, possa também encontrar o seu lugar, o seu caminho para o coração de todos aqueles que estão desanimados e desencorajados. Para que seja renovada a motivação de caminhar no caminho da fé. Seja renovada a motivação de viver em celebração e não viver num registro de miséria. Porque Tu tens uma glória eterna para nós desfrutarmos já aqui, a par com as aflições do tempo presente. Senhor, eu oro para que Tu possas encher esses corações de certeza, encher esses corações de segurança, de firmeza. Aqueles que estão em medo, aqueles que estão em ansiedade, mergulhados em ansiedade, a serem afogados pelas águas da ansiedade e do medo. Deus, que Tu possas tirá-los, que Tu os possas salvar disso, Senhor. Que possas lançar-lhes a boia de salvação que é Cristo. Pai, que possamos lembrar a cada dia que és Tu, é de Ti que vem a nossa capacidade. Não é de nós mesmos, porque nós em nós mesmos nada podemos fazer, somos fracos. Mas contigo nós podemos ter vitória. Senhor, em nome de Jesus, e que todos possamos viver neste plano sobrenatural, o Teu sobrenatural, a Tua presença, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Mano, onde nós estivermos, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus e pensar neste convite que Deus nos faz para estarmos na Sua presença. E vamos aceitar e receber este convite com alegria. Se perdido e cansado estás, se o pecado te deixa capaz, Jesus te chama. Se não tens mais forças para lutar e no fundo desejas mudar, Jesus te chama. Venha à Sua presença, perdão no Pai encontra.
Amém. A nossa oração contínua é que Deus continue a trabalhar, a fazer a sua obra e a encaminhar-nos e a capacitar-nos para não sairmos do caminho que Ele preparou para nós, o caminho da fé. Amém? E a todos os que tiveram a coragem de dar este passo, nós estamos aqui para caminhar juntos também. Amém? Estamos aqui para caminhar juntos. Deus, vamos orar. Deus, nós nesta manhã queremos dar-te toda a glória por tudo aquilo que tu fizeste, Senhor. Queremos dar-te toda a honra porque tu és bom. Queremos dizer-te que és tu o centro de todas as coisas. E nós queremos caminhar contigo e queremos andar neste caminho que tu preparaste para nós, o caminho que é Cristo, o caminho da fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só lembrar, irmãos, não esquecer os pequenos grupos. Temos pequenos grupos que são isso mesmo, são pequenos grupos de pessoas que se reúnem online. Okay? Neste momento estamos a fazer online, já foram presenciais na casa das pessoas. Todos aqueles que ainda não participam num pequeno grupo e gostavam de saber mais, contactem-nos via Facebook ou através de algum dos nossos outros canais. E sintam-se livres para perguntar como é e também podemos combinar uma visita virtual, claro.
Também não esquecer o mergulho diário. Durante a semana, em alguns dias da semana, temos uma meditação em direto sobre o livro de Salmos, e já estamos no Salmo 37. Portanto, estamos bem encaminhados também no livro de Salmos. E ficam gravadas, estão no grupo do Facebook, portanto, sintam-se livres para explorar. E não esquecer também, muito importante, o tempo das crianças em vídeo, ok? As professoras da escola dominical, a escolinha dos kids aqui do CRC Gaia, têm produzido vídeos que vão ficar disponíveis logo após a celebração ou um bocadinho depois. Ponham as vossas crianças a ver, porque elas também precisam muito de ser alimentadas com a palavra de Deus de uma forma que elas entendam, de uma forma divertida, para elas poderem também entender a mensagem, que é esse o propósito principal. E o nosso culto não ficaria completo, a nossa celebração não ficaria completa sem cantarmos os parabéns, certo? Vamos cantar os parabéns, e temos uma aniversariante, pelo menos, que fez anos durante esta semana que passou. Aliás, faz anos hoje, não é? Que é a Rita. Então, muitos parabéns à Rita. Podem dar os parabéns aí nos comentários e deixar uma mensagem para a Rita. Não sei se mais alguém fez anos durante a semana que passou. Se alguém fez, pode colocar nos comentários também, e estes parabéns serão também para si, ok? E coloque nos comentários para nós podermos também dar os parabéns e dar um abraço virtual, ok? Então vamos cantar os parabéns nesta manhã. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. O Senhor te abençoe, seja muito feliz. Para nossa riqueza, uma salva de palmas. Amém. Parabéns Rita. E vamos ficar por aqui hoje. Desejamos um dia abençoado a todos os que estão a assistir, a todos os que vão assistir. Que Deus vos continue a abençoar, que Deus vos dê coragem, que Deus vos dê ânimo e que possamos continuar a caminhar juntos. Amém? Um bom domingo para todos. Que Deus vos abençoe. Sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor. Quero ser fiel neste caminhar a todos, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser